Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Na aula anterior, a gente entendeu o que é a fonologia e por que ela existe. Hoje, vamos trabalhar com alguns conceitos importantes para a fonologia. Vamos começar com os alofones. A gente já sabe que nem toda diferença de som gera uma diferença de significado. Quando dois ou mais sons podem variar de pronúncia, mas sem mudar o sentido, dizemos que eles são alofones de um mesmo fonema. Ou seja, são variantes de um único som linguístico. Agora, nem sempre essa variação é livre. Em alguns casos, o contexto determina qual variante vai aparecer. Isso é chamado de distribuição complementar. Um exemplo é o fonema T. Na palavra tipo, ele é pronunciado com o som de ti. Já em tapa ou toda, ele aparece com esse som de T. Isso não é aleatório. No português brasileiro, o som ti aparece diante de uma vogal. Nos outros contextos, ele aparece com o som de T. Onde um ocorre, o outro não ocorre. Por isso dizemos que eles estão em distribuição complementar. É como essa alternância é previsível e não cria palavras novas. Os dois são alofones do mesmo fonema T. Certo, mas como a gente identifica quais são fonemas de verdade? O primeiro recurso são os pares mínimos. Um par mínimo é formado por duas palavras que diferem apenas em um único som, na mesma posição e que têm significados diferentes. Por exemplo, pato, bato. A única diferença aqui é o P e o B. Essa troca é o suficiente para mudar o significado. Isso prova que o P e o B são fonemas distintos no português e têm valor distintivo na língua. O mesmo raciocínio vale para os outros pares, como impala e palha, faca e saca, mata e nata. Em todos os casos, a mudança de um único som cria uma nova palavra. Mas quando a gente não consegue encontrar um par mínimo, nesse caso, a gente recorre aos pares análogos. Os pares análogos não se distinguem apenas por som, mas apresentam ambientes fonéticos muito semelhantes, o que ainda permite fazer a análise. Um exemplo, ouro e couro não é um par mínimo perfeito, mas há mais diferença entre as duas palavras, mas o ambiente é parecido o suficiente para investigar se os sons estão em oposição fonológica. Quando observamos outros dados do português, percebemos que não existe regra que force a vogal a ser aberta ou fechada por causa do contexto. A diferença não é previsível. Então, mesmo sem um par mínimo direto, podemos concluir que os dois sons são fonemas distintivos. Os pares análogos funcionam como uma estratégia alternativa, quando os pares mínimos não estão disponíveis. Agora, vamos a um conceito um pouco mais avançado, o arquifonema. O arquifonema aparece quando dois ou mais fonemas deixam de se opor em determinado contexto. Ou seja, quando a diferença entre eles deixa de ser relevante para o significado. Esse fenômeno se chama neutralização fonêmica. O exemplo envolve esses fonemas aqui. Em oposição final de sílabas, nas palavras gosta e mesmo, esses sons podem ser pronunciados de formas diferentes. Nenhuma dessas variações muda o significado. Nesse contexto, o contraste entre esses fonemas se neutraliza, e para representar isso, usamos esse fonema. O outro caso envolve as nasais. Em campo, canto e canga. A consoante nasal se adapta ao ponto de articulação da consoante seguinte. Nesse contexto, a distinção entre M e N se neutraliza, e podemos representá-la como um arquifonema N. Agora, tendo esses conceitos em mãos, vamos olhar para o sistema sonoro do português como um todo. O sistema consonantal do português é descrito tradicionalmente pelo composto de 19 fonemas consonantais. Esses fonemas são estabelecidos como base nos par mínimos que a gente viu. Isso confirma que cada um deles tem valor distintivo na língua. As consoantes se distribuem em classes oclusivas, fricativas, nasais, laterais e vibrantes e pode-se constatar entre si, por ponto de articulação, modo e sonoridade. Vale lembrar que nem todas essas oposições se mantêm em todos os contextos. Como na coda silábica, o final da sílaba, certas distinções são neutralizadas. É aí que entra os arquifonemas que a gente acabou de ver. Uma observação importante. Na transcrição fonológica, mantemos a marcação de acento, porque o acento tem um papel distintivo no português, como em sabia, sabe, sabiá. 3 palavras com os mesmos sons, diferenciadas somente pelo acento. E o sistema vocálico?
No português, tem tradicionalmente 7 vogais orais, dependendo da proposta teórica. Esse é um número que pode subir para 12, incluindo as vogais nasais. No material que a gente está usando, as vogais nasais são tratadas como fonemas independentes, o que se justifica pela existência de contrastes significados e pela recorrência sistemática delas na língua. Um detalhe importante sobre a transcrição fonológica das vogais é que elas representam a forma subjacente, mais abstrata, deixando as variações de superfície para as regras fonológicas. Pensa na palavra como soco. Foneticamente, ela pode aparecer como soco ou soco, dependendo do dialeto. Mas fonologicamente, registramos somente dessa forma, com a vogal média O no final. Por quê? Porque assim conseguimos explicar as duas pronúncias por meio de uma regra fonológica, a elevação das vogais átonas finais. Se registrássemos com esse som, como forma base, não conseguiríamos explicar a pronúncia do O, já que U não costuma se realizar com o O no português brasileiro. Essa lógica de transcrição fonológica, ela escolhe a forma mais econômica e consciente, que permita explicar as variações por meio de regras. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima, a gente vai continuar explorando como esse sistema funciona na prática. Te espero lá. Até mais!